Olá, tudo bem com você? Espero que esteja bem com Cristo Jesus ao nosso lado, sempre estamos bem, né? Então, hoje vamos estudar mais um pouquinho um verso da Bíblia que está em Efésios, capítulo 2, 8 a 10. Uma mensagem muito interessante, não perca. Hoje é dia 23 de setembro de 2023 e estamos na lição 14. O título é A Essência de Efésios. Qual é a essência de Efésios? Agora vamos pegar um texto, esse texto ali de Efésios, capítulo 2, do 8 a 10, muito interessante. Olha só, escutem bem. Pela graça vocês são salvos. Então somos salvos pela graça de Cristo, porque nós não podíamos nos salvar. Nós pecava contra a lei de Deus, mas não conseguia se salvar porque somos pecadores. Aí Cristo veio e nos salvou. Por isso que é pela graça sois salvos. Né? Mediante o quê? Mediante a fé de crer em Jesus. Né? E aceitar o que Jesus fez por nós. E isso não vem de nós. Né? Não vem de nós. Isso vem de Deus. É dom de Deus. Né? Não de obras. Não adianta que a gente faça. Não é por aí que a gente ganha. Né, esse dom, porque ele é de graça, ele vem de Deus, para que ninguém se glorie. Agora imagina se as pessoas, os seguidores de Deus do Antigo Testamento tinham que guardar os 10 mandamentos para se salvar, então esse texto não... Então essas pessoas do Antigo Testamento estariam todas perdidas, porque eles guardavam a lei, mas mesmo assim precisavam de um Salvador. Por isso que eles matavam, ofereciam cordeirinhos, né? Para que possam ser perdoados pelos seus pecados. Mas quando Jesus veio, o verdadeiro cordeiro veio e morreu em nosso lugar. E nos salvou. Né? Então, essa ideia que no Velho Testamento tinha que guardar os mandamentos e no Novo Testamento, depois de Jesus, não precisa mais, é uma ideia bem equivocada. Se você, olha só nesse texto de Efésios você já percebe isso, né? Porque, ó, vou ler de novo. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Agora imagina, chegamos lá no céu, Jesus volta, aí no Velho Testamento, nossa, por que eu tive que guardar a lei de Deus e esses aí não precisavam? É interessante pensar nisso. Deus não é injusto, Deus é justo. Mas por que Deus nos salva? Por que somos salvos pela graça? Aí que entra o ponto. Para nós fazer boas obras, como diz o texto resta ali. Vamos ver. Pois somos feitura dele. Feitura de quem? De Deus. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Entendeu? Então, nós não vamos nos salvar por fazer boas obras, mas somos salvos para nós fazer boas obras. Então, se eu sou salvo, eu tenho que começar a modificar minha forma de vida. Tenho que aceitar o Jesus como Salvador e também como Senhor. Então, eu começo a guardar os mandamentos, né? Porque nós somos salvos para fazer boas obras. Agora imagina, eu sou salvo, mas eu continuo matando, eu continuo roubando, eu não tenho Deus como meu único Deus, eu adultero, eu cobiço as coisas dos outros. Então, são 10 mandamentos. Então, o mundo hoje quer guardar 9 mandamentos. Somente 9. Mas Deus diz os 10 mandamentos. Por isso que em Apocalipse diz, capítulo 12, verso 17, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Então, a ideia que foi modificada os 10 mandamentos cai por terra. A ideia de não guardar os 10 mandamentos também cai por terra, porque são 10, então devemos guardar todos. Em nenhum lugar na Bíblia você vai ver falando que não precisamos guardar o sábado e agora guardamos o domingo.
Então, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, Deus preparou de antemão para a gente andar delas. O que seria isso? Os 10 mandamentos. Então a gente não guarda os 10 mandamentos para se salvar. A gente guarda os mandamentos porque fomos salvos por Cristo para boas obras, para fazer o bem, para fazer o certo. É por isso que eu digo, não podemos examinar o texto fora do contexto, porque isso se torna um pretexto. Então temos que sempre analisar e pedir a direção do Espírito Santo para ele nos ajudar a entender as mensagens de Cristo. O Evangelho, por isso que fala Evangelho eterno. O que é o Evangelho eterno? É o mesmo ontem, hoje e amanhã. Imagina se Jesus mudasse de ideia. Ah, não, eu morri lá na Terra, mas agora eu não quero mais. Deus não é assim. Nós somos assim, eu, você somos assim, mas Deus não é assim. Deus, ele tinha um plano de salvação antes da fundação do mundo. Porque Deus já sabia, Deus era Deus, Deus é Deus. Ele sabia que o ser humano ia cair. Ele já tinha o plano de salvação. Por isso que vamos analisar, vamos orar sempre para o Espírito Santo nos guiar para aprender mais sobre a sua palavra. Vamos orar? Obrigado, nosso querido e bondoso Deus, pela vida, pelos cuidados. Obrigado porque o Senhor morreu lá na cruz do Calvário para nos salvar. E isso é de graça, não vem de obras. Mas agora que aceitamos a Ti como nosso Salvador, também queremos Te aceitar também como nosso Senhor. Ajuda-nos a seguir os Teus caminhos, a guardar os Teus mandamentos, a fazer a Tua vontade. Guia-nos, nossos pensamentos, a nossa mente, para sempre estar do Teu lado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, e lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Até amanhã.